Presidente da República renova apelo ao investimento estratégico para travar a desertificação no continente africano. Secretário-geral do ANC, Fikile Mbalula, expressa repúdio aos ataques xenófobos na África do Sul. O político está de visita a Moçambique. António Nikis, na cidade de Maputo, e Daniel Matavel, na província de Gaza, cessam funções como primeiros secretários da Frelimo. Boa noite. Está a começar o telejornal com as notícias que marcam a atualidade nacional e internacional. Bem-vindo. O presidente da República, Daniel Chapo, rende homenagem ao diplomata, servidor público e membro do MPLA, falecido no dia 5 de junho corrente, portanto, Manuel Domingos Augusto. Logo após a sua chegada a Luanda, na tarde desta quarta-feira, o presidente da República de Moçambique foi à sede nacional do MPLA assinar o livro de condolências em homenagem ao diplomata angolano Manuel Domingos Augusto, secretário das Relações Exteriores do MPLA, falecido aos 69 anos de idade, vítima de doença. E para nós como moçambicanos. É um quadro de reconhecido mérito. Nós, como irmãos do MPLA, irmãos da Frelimo, temos dito que nós somos irmãos do Índico, os nossos irmãos angolanos são irmãos do Atlântico, temos os mesmos laços ligados pela língua, ligados também pelas lutas para as nossas independências, e estas relações históricas de amizade, de cooperação entre os nossos dois países e os nossos partidos continuam até hoje. Por isso que, para nós, ao chegarmos hoje a Angola, decidimos que devíamos chegar à sede do MPLA para prestarmos as nossas condolências aos nossos camaradas do MPLA, mas ao povo angolano, e também prestar as nossas mais sentidas condolências à família do MPLA e à família, sobretudo, enlutada por esta grande perca. Daniel Chapo diz que o exemplo e legado de Manuel Augusto deve servir de inspiração para a Frelimo, MPLA e não só. Continuarmos a seguir os valores que ele ensinou-nos como militante, como quadro do MPLA e como um grande patriota angolano. Portanto, os valores da independência, do patriotismo, da soberania, são valores fundamentais que ele nos deixou e achamos que, como nova geração, para construir Angola, construir Moçambique, estreitar cada vez mais as relações de amizade e cooperação entre os nossos dois países, povos e irmãos, temos que continuar, portanto, com os valores que o camarada Manuel Augusto sempre nos ensinou. A visita do chefe do Estado moçambicano ao MPLA acontece à margem da sua participação na Cimeira Internacional do Fórum Global do Turismo, que acontece aqui em Luanda, Angola. Eu sou Osvaldo Madede, da Havaiana. Diretora-Geral da União Europeia para a África no Serviço Europeu para Ação Externa visita Moçambique com promessas de aprofundar a cooperação nos domínios de segurança, economia, digitalização e outras áreas importantes para o desenvolvimento. Patrícia Lombardi participa esta terça-feira da 4ª sessão do Diálogo de Parceria entre Moçambique e a União Europeia. No âmbito das relações bilaterais, Moçambique e União Europeia reúnem-se em diálogo de parceria 2 vezes por ano. Esta terça-feira decorreu em Maputo a 4ª sessão, a qual contou com a presença da Diretora-Geral da União Europeia para a África no Serviço Europeu para a Ação Externa. Patrícia Lombardi visita Moçambique com o objetivo de aprofundar as relações de cooperação em diferentes domínios. We are committed to deepening our cooperation across political, economic and security matters. We are committed to deepen our cooperation and to be also close to the people, close to the youth, close to those that suffer most.
including through the programs that we are doing, but also the humanitarian assistance. Neste tipo de encontros participam embaixadores dos países da União Europeia acreditados em Moçambique e quadros do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Participam também algumas instituições em áreas contempladas na cooperação entre Maputo e o velho continente. Manifestamos igualmente o nosso apreço pelo apoio da União Europeia no domínio da paz e segurança, incluindo a assistência prestada ao reforço das capacidades das nossas forças de defesa e segurança. Este apoio tem sido relevante para os esforços de estabilização das áreas afetadas pelo terrorismo, para a proteção das populações e para a criação de condições favoráveis ao desenvolvimento sustentável. A União Europeia é um dos parceiros que apoiam as atividades do governo, incluindo o financiamento ao orçamento do Estado. Moçambique renova apelos a um investimento estratégico e ações coordenadas no uso da terra e água como forma de estancar a aceleração da seca e a desertificação em África. O presidente da República, Daniel Chapo, sugere à União Africana ações concretas para a mitigação das mudanças climáticas que estão a destruir os ecossistemas marinhos. O país celebra o Dia Internacional da Seca e Desertificação com reflexões sobre o impacto nefasto da destruição do ecossistema marinho, florestal e faunística em África. Muitos desses ecossistemas estão sob forte pressão devido às mudanças climáticas, secas prolongadas, uso insustentável de terra, espécies invasoras e investimentos insuficientes em restauração. Da seca à desertificação, o país lembra consequências graves à sobrevivência humana. Registra-se a queda da produtividade, o aumento do estresse hídrico e a perda da cobertura vegetal, o aumento do risco de desastres e o aprofundamento da vulnerabilidade das comunidades que dependem destas pastagens. Chapo, o presidente, sugere, por isso, ações coordenadas para mitigar o impacto das mudanças climáticas. Os Estados-membros devemos investir e trabalhar de forma coordenada na gestão sustentável da terra e da água, como alicerces transversais estratégicos para a resiliência climática, a saúde humana, a produção pecuária, a agricultura, a paz e o desenvolvimento sustentável do nosso continente africano. O presidente da República, Daniel Chapo, emitiu a mensagem aos Estados-membros da União Africana na qualidade de campeão de gestão e redução de risco de desastres naturais. Comissão Técnica do Diálogo Nacional Inclusivo, COT, e o Tribunal Administrativo reúnem-se em Maputo para aprimorar o sistema jurídico. Questões como reformas do setor da justiça e independência do Poder Judicial estiveram no centro das discussões. A questão da independência do Poder Judicial constitui o ponto-chave da reunião da COT e do Tribunal Administrativo. Esta reunião é uma reunião com a Comissão Técnica do Diálogo Nacional Inclusivo, que, aproximando-se ao Tribunal Administrativo, vem com o Tribunal Administrativo discutir aquelas questões fulcrais para a reforma, principalmente do setor de justiça, que é o setor do qual faz parte do Tribunal Administrativo. E o que vamos aqui hoje tratar é discutirmos sobre as grandes reformas que o Tribunal Administrativo pensa que devem ser introduzidas neste diálogo inclusivo para tornar a justiça, esta justiça que todos nós queremos, uma justiça mais célere e mais próxima do cidadão. Algumas reformas do sistema judiciário já foram debatidas no Congresso de Justiça realizado na semana passada. Neste encontro, espera-se que as discussões se centrem no esforço da independência financeira e orgânica do Tribunal Administrativo. Algumas dessas reformas já foram referidas quando do Congresso da Justiça que se realizou na semana passada e, como sabem, de lá saiu um pacto pela justiça
e são principalmente a questão da independência do Poder Judicial. É preciso reforçar a independência do Poder Judicial. Estamos aqui a pensar na independência financeira, mas também na independência orgânica. Mas no que diz respeito à jurisdição administrativa em concreto, estamos a pensar na criação do Supremo Tribunal Administrativo, estamos a pensar na criação das instâncias intermédias da jurisdição administrativa, que vai permitir maior celeridade processual. Estamos a pensar também, não principalmente, mas também na criação do Tribunal de Contas, que são as grandes reformas que a jurisdição administrativa espera que aconteçam neste processo de reforma que vai desaguar com o diálogo nacional inclusivo e que vão, no nosso entender, reforçar não só o Poder Judicial, mas particularmente a jurisdição administrativa. A reunião da COT e o Tribunal Administrativo teve duração de um dia. Presidente da República, Daniel Chapo, recomenda o aprofundamento do diálogo nacional inclusivo após avaliar positivamente os resultados da auscultação pública realizada em todo o país. A próxima fase arranca 29 de junho com audições públicas que permitirão aos cidadãos discutir as reformas políticas e instituições. A avaliação foi apresentada esta terça-feira no encontro entre o chefe de Estado, Daniel Chapo, e os líderes dos partidos signatários do Diálogo Nacional Inclusivo. Segundo Edson Macuacua, o processo de auscultação foi um dos importantes exercícios de cidadania e participação democrática. A primeira fase da auscultação permitiu a contribuição de vários segmentos da sociedade para o reforço do Estado de Direito, da paz e do desenvolvimento nacional. Então foi feito um balanço do processo da auscultação pública. A liderança faz uma avaliação positiva do processo da auscultação pública. Foi um processo que se traduziu num dos momentos mais altos de exercício da soberania, da cidadania e da participação ativa. A próxima fase arranca 29 de junho com audições públicas para a recolha de posições dos cidadãos sobre as propostas sistematizadas. Da sistematização resultaram 3 cenários: continuidade com ajustes, reformas moderadas e transformação profunda do sistema político. Um primeiro cenário, que é o cenário de continuidade com ajustes, que significa a realização de reformas mínimas, pontuais, para o aprimoramento do sistema político atual. O segundo cenário, que é de reformas moderadas, que significa mudança e continuidade. E o terceiro cenário, que é da mudança profunda ou radical, que é o cenário, digamos, de ruptura, de criação de uma nova república. As audições públicas visam aprofundar o debate nacional e construir consensos sobre as reformas prioritárias para o país. Secretário-Geral do Congresso Nacional Africano, ANC, condena a xenofobia contra imigrantes africanos na vizinha África do Sul. Fikile Malula compreende os protestos contra a imigração ilegal e criminalidade, mas diz que o partido repudia ataques e violência contra irmãos africanos. O Congresso Nacional Africano, ANC, na figura do secretário-geral do partido, está em Maputo em visita de trabalho. Fikile Mbalula iniciou a visita com uma homenagem aos libertadores da pátria moçambicana na Praça dos Heróis em Maputo, na companhia do homólogo da Frelimo. As relações históricas entre os partidos libertadores de Moçambique e África do Sul estiveram entre os assuntos abordados pelos 2 dirigentes da Frelimo e ANC. Entretanto, os ataques xenófobos contra migrantes africanos dominaram a conversa com os jornalistas. We are firmly against any pursuit of xenophobic tendencies, because those tendencies are anti-human. Yes, people can protest about illegal immigration, drug cartels and all of that, but at the same time, we've been very clear that victimization and attacks on people, we will not support. Violence and attacks against immigrants in our country, we will not support.
Por sua vez, Shakil Abubakar, secretário-geral da Frelimo, assegurou que os ataques xenófobos estarão no topo da agenda das conversações entre os dois partidos. Não podemos estar alheios. A Frelimo, desde o início, apresentou o seu posicionamento sobre essa questão da xenofobia. Como ouviram do camarada secretário-geral do ANC, este não é um posicionamento do ANC, não é um posicionamento do povo sul-africano. Há um grupo, naturalmente, que quer manifestar esse tipo de posicionamento que é contra os direitos humanos, que é contra as leis sul-africanas. Portanto, vamos ter que aprofundar esse assunto e vamos ter que discutir as melhores formas de assegurar que esta situação não crie crispação nas relações entre os nossos dois países. Os ataques xenófobos contra africanos fizeram 9 vítimas mortais de origem moçambicana na vizinha África do Sul. Secretário-geral do Partido Frelimo confirma a cessação de funções dos primeiros secretários da cidade de Maputo, António Nikis, e de Gaza, Daniel Matavel. Segundo Shakil Abubakar, o fato faz parte do processo de revitalização e fortalecimento dos órgãos a nível das bases. António Nikis já não é primeiro secretário da Frelimo na cidade de Maputo. A informação foi confirmada pelo secretário-geral da Frelimo. Shakil Abubakar confirmou ainda a cessação de funções do primeiro secretário da Frelimo na província de Gaza, Daniel Matavel. Significa que a cidade de Maputo e a província de Gaza terão em breve novos primeiros secretários? Exatamente. E o processo de revitalização não é um processo de retirada do primeiro secretário, como se diz. É um processo de reorganização de todos os órgãos do partido. Então o processo vai iniciar desde a célula do partido e vai seguir todo o caminho até a cidade ou a província de Maputo. Portanto, não teremos só novos primeiros secretários nas províncias e cidade de Maputo, mas podemos ter também novos primeiros secretários distritais, podemos ter novos primeiros secretários de zona, podemos ter novos primeiros secretários de localidade, novos primeiros secretários de círculo e novos secretários de célula. Portanto, a revitalização dos órgãos não é a nível da direção do partido na cidade ou na província. É a revitalização de todos os órgãos do partido, desde a base até o topo. A revitalização em curso visa fortalecer o Partido Frelimo a nível das bases. De forma regular, a direção do partido faz uma análise sobre como é que funcionam os órgãos do partido a todos os níveis. E é neste contexto, nessa análise que se fez de todo o processo funcional dos órgãos do partido no país, que decidimos revitalizar, não é destituir, é revitalizar os órgãos do partido na província de Gaza e na cidade de Maputo. Não é somente na província de Gaza, é na província de Gaza e na cidade de Maputo. Isso para conferir à direção do partido nessas províncias maior vitalidade. António Nikis assumiu as funções de primeiro secretário da Frelimo em 2024 e Daniel Matavel tomou posse em 2018 e foi reconduzido ao cargo em 2022. Vamos agora à informação cambial. Começamos pelo rand, a moeda sul-africana. O valor de compra é de 3,91 meticais a unidade e a venda 3,99. O dólar americano 63,25 meticais a compra, a venda 64,52. O euro 73,38 meticais a compra e a venda 74,85. É tempo agora para o tempo. Vamos conhecer as temperaturas máximas e mínimas previstas para amanhã em todas as capitais provinciais do país. A cidade de Maputo poderá registrar amanhã a temperatura máxima de 26 graus e a mínima de 16. São esperados 26 de máxima e 15 de mínima amanhã em Xai-Xai. A cidade de Inhambane poderá registrar amanhã 27 graus de temperatura máxima e 19 de mínima. São esperados 28 graus de temperatura máxima e 19 de mínima amanhã na cidade da Beira.
Chimoio poderá registrar 25 graus de temperatura máxima e 16 de mínima. São esperados amanhã em Tete 30 graus de temperatura máxima e 17 de mínima. A previsão para Quelimane amanhã é de 28 graus de temperatura máxima e 17 de mínima. São esperados em Nampula 28 graus de temperatura máxima e 18 de mínima. Em Pemba, 29 graus de temperatura máxima e 20 de mínima. A previsão para Lixinga amanhã é de 23 graus de temperatura máxima e 10 de mínima. Surto de sarampo agrava-se em Nampula. Pelo menos 2 casos da doença são detectados por dia só no Hospital Central da província. Estamos de volta, esta é a segunda parte do telejornal. Bem-vindo. Transportadores semicoletivos de passageiros em Nacala ignoram a tarifa aprovada pela Assembleia Municipal e fixam unilateralmente nova tarifa na Rota Baixa Cidade Alta. O cinto continua a sufocar o cidadão que tem o transporte semicoletivos de passageiros como a única alternativa nas suas deslocações, uma vez que os transportadores decidiram ignorar a proposta aprovada pela Assembleia Municipal. Os pontos intermédios fixados em algumas rotas foram também pontapeados pelos chapeiros que passaram a cobrar a única tarifa de 20 meticais contra 10 acordados na mesa negocial. Na rota Baixa Cidade Alta, que continuou com 10 meticais, também tem nova tarifa. Daqui a Madibane são 20 meticais. Então, daqui para Alta é 15 meticais. Mas é muito difícil para tirar a receita de combustível, a receita do patrão. É complicado e daí volta tenho que gastar 40 meticais. Para uma estudante é difícil. Ainda não teve o caso, mas acho que vai ter o caso de eu não vir à faculdade por conta do valor de subida de chave. Habituamos a estar a subir com o valor de 10 meticais e atualmente subiu para 15, então torna muito difícil para nós. Vai reforçar a fiscalização desses chapeiros para apurar a veracidade. O porta-voz do município de Nacala diz que os transportadores oportunistas serão responsabilizados e promete uma fiscalização cerrada. O que é legal é aquilo que foi aprovado na Assembleia como taxa. Agora, o resto das taxas que são aplicadas por outros provedores deste serviço são aquelas que nós chamamos de especulação de preço. E especulação de preço, em algum momento, viola aqueles que são os acordos que resultaram do entendimento entre as partes. Então não constitui para um Conselho Municipal como uma questão legal. Os municípios de Nacala também contam com os autocarros alocados pelo Governo Central nas suas deslocações, além dos semicoletivos. Pelo menos 2 crianças com sarampo são diagnosticadas por dia no Hospital Central de Nampula. A doença já fez um óbito e mais de 100 casos cumulativos e tem como principal causa o incumprimento do calendário vacinal. O sarampo é uma doença infecciosa viral altamente contagiosa que é mais comum entre crianças que não cumprem com o calendário de vacinação. A doença é caracterizada por febre, tosse, conjuntivite e outros sintomas. Desde o início do ano em curso, o Hospital Central de Nampula tem vindo a diagnosticar com preocupação casos de sarampo em crianças menores de 8 anos de idade. Foram registrados por dia, em média, 2 casos de sarampo. Então, não vamos achar aqui que 2 casos é pouco. É muito, tendo em conta que é uma doença com potencial de transmissibilidade muito grande. Então, mas é uma situação que, pouco a pouco, estamos a procurar, junto aos programas nacionais de vacinação, procurar no sentido de poder, com que mais crianças possam estar sendo abrangidas pelos programas de vacinação. O porta-voz da maior unidade sanitária da região norte confirma que há crianças internadas devido à doença e aponta as causas do sarampo. Acima de tudo, a questão da fraca aderência, dos pais
aos postos de vacinação, sensibilizar as comunidades, a sociedade em geral, a fazer-se presente todos os meses para seguir aquele calendário de vacinação das nossas crianças, que é dos 0 aos 5 anos. As autoridades sanitárias apelam aos pais e encarregados de educação a cumprirem com o calendário de vacinação dos petizes como forma de evitar o sarampo. Vendedores dos mercados em Chimoio denunciam a existência de redes criminosas que induzem menores envolvidos no comércio informal a cometerem furtos nas bancas e em clientes e pedem reforço de medidas de fiscalização para a retirada das crianças em atividade de venda ambulante. A presença de crianças no comércio informal é um dilema social complexo, amplamente discutido em vários círculos de opinião. A pobreza urbana é considerada motivo que obriga as famílias a adotarem mecanismos de sobrevivência, como a venda ambulante de produtos pormenores nos mercados. Só que, a par da atividade, as crianças cometem infrações de pequena monta, influenciadas por indivíduos supostamente ligados a redes criminosas. Jovens grandes ladrões e aproveitam as crianças. Algumas senhoras que vêm aqui de carro, estacionam o carro e vai fazer compras e volta, já a carteira não existe dentro do carro. Estão roubados telefones, são roubados dinheiro. Então, isso tudo, quem resolve essa questão somos nós já não estamos a conseguir. Mesmo na sua banca, basta pesquisar, ver onde você deixa o dinheiro e a criança, você com mau jeito e carrega o seu dinheiro. Para minimizar o impacto, a Procuradoria da República na província de Manica lançou há 2 semanas uma campanha de sensibilização comunitária sobre o perigo do envolvimento de menores na venda ambulante. A mensagem é dirigida aos pais e às crianças. E apelamos aos pais para que não ocupem as crianças em trabalhos que possam prejudicar o seu crescimento como crianças, prejudicar a frequência escolar. Na cidade de Chimoio, milhares de crianças buscam meios de subsistência na venda informal, tornando-as propensas ao crime e à delinquência juvenil. Procuradoria-Geral da República disponibiliza manual prático de atuação processual em recurso penal para a melhoria da qualidade das decisões e celeridade de processos. O instrumento institucional contém orientações atualizadas e acessíveis que poderão auxiliar os profissionais do sistema de administração da justiça na interpretação e aplicação da lei. A Procuradoria-Geral da República lançou esta quarta-feira, em Maputo, um manual prático de atuação processual em recurso penal que se destina a magistrados judiciais, advogados, defensores públicos, investigadores criminais e academia. O instrumento técnico poderá auxiliar na interpretação e aplicação da legislação, bem como na melhoria da qualidade das decisões e celeridade processual. Representa mais do que um simples instrumento técnico. Trata-se de uma ferramenta de trabalho concebida por quadros internos, visando promover maior uniformidade de procedimentos, rigor jurídico e eficiência na tramitação dos recursos penais, matéria de especial relevância para a garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos e para a consolidação do Estado de Direito democrático. A obra foi concebida em parceria com o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, União Europeia e a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento. É um instrumento que foi elaborado para quem se interessar, portanto, fazer uso, poder de forma prática e pragmática, ao fazer a sua leitura, perceber e reforçar aquilo que são as suas competências e a compreensão que tem sobre a tramitação do processo. Na fase de recurso, desde a interposição do próprio recurso, dar o impulso do recurso através do requerimento e apresentar também a fundamentação. É uma satisfação ter podido apoiar a publicação desta obra no âmbito do programa Integra. É um programa de apoio ao combate à corrupção em Moçambique. O Ministério Público espera ainda que o manual contribua na consolidação do Estado de Direito democrático e no reforço da confiança dos cidadãos nas instituições de justiça.
O presidente do Quênia, William Ruto, defendeu parcerias baseadas na igualdade soberana para a África, rejeitando a visão histórica que retrata o continente como um fardo para a comunidade internacional. Falando à imprensa após a chegada à França para a cimeira do G7, Ruto denunciou altas taxas de juros superiores às de outros países com fundamentos económicos semelhantes, devido a avaliações de risco tendenciosas. O grupo G7 está reunido em Evian-les-Bains, França, no seu 52º encontro. O presidente queniano William Ruto aproveitou a plataforma global para pressionar as reformas abrangentes na ordem internacional. Ruto afirmou que a África não pode continuar a operar sob um sistema de governação global que carece de representação adequada, prestação de contas e legitimidade democrática. Segundo o estadista, as reformas devem abordar questões como a representação da África no Conselho de Segurança da ONU, o uso do poder de veto e uma responsabilização institucional mais ampla. The United Nations, as we see it in the new order, must be run not by an administrator, but by a reformer. And number two, it must be a UN that is representative, that is democratic, and that is accountable. And this is not about accommodating Africa. No. It goes to the heart of the legitimacy of the UN, of the credibility of the UN, and actually the existence of the UN. O chefe do Estado queniano denunciou que os países africanos são obrigados a endividar-se a taxas de juro muito superiores às de outras regiões com fundamentos económicos semelhantes devido a avaliações de risco tendenciosas. Ruto advertiu que o capital atualmente disponível é insuficiente para a dimensão dos projetos que o continente pretende concretizar. Africa is not the risk that everybody wants everyone else to believe. And there are mechanisms that we can de-risk whatever it is that people think is a risk in Africa. There are African multilateral financial institutions that we are building that now can act as guarantors for us to access those resources. Ruto instou as potências do G7 a apoiarem as instituições multilaterais africanas através de instrumentos de garantia e mecanismos de partilha de risco, apontando explicitamente a Agência para o Desenvolvimento do Comércio e Investimento em África como um canal adequado. Africa is not a problem to be solved. Africa is an asset. Africa is an opportunity. Africa is not anybody's liability. Africa can actually significantly and will significantly contribute to global prosperity. William Ruto, presidente do Quênia, é o único líder africano a marcar presença na cimeira do G7. Iniciou o julgamento à revelia do ex-presidente da República Centro-Africana, François Bozizé, por crimes contra a humanidade cometidos entre 2009 e 2013. Bozizé estava representado no tribunal pelo advogado. Os 3 dos seus antigos oficiais superiores fizeram-se presentes vestidos de macacão laranja. O caso está a ser julgado pelo Tribunal Penal Especial, uma jurisdição híbrida localizada na capital Bangui, com juízes centro-africanos e estrangeiros. Em fevereiro de 2024, o TPE emitiu um mandado de prisão internacional contra o ex-presidente como parte de uma investigação sobre possíveis crimes contra a humanidade cometidos pela Guarda Presidencial de Bozizé numa prisão civil e num centro de treinamento militar na região central do país. Os juízes concluíram que havia evidências sérias e consistentes contra Bozizé na condição de superior hierárquico e líder militar. O TPE é responsável por investigar crimes de guerra cometidos desde 2003 na República Centro-Africana. A deposição de Bozizé em 2013 por uma coligação de rebeldes, predominantemente muçulmanos, a Seleka, desencadeou uma guerra civil na República Centro-Africana. Bozizé organizou milícias dominadas por cristãos e animistas, conhecidas como anti-balacás, para retomar o poder.
No final de 2020, Bozizé assumiu o comando de uma nova aliança rebelde, a Coligação de Patriotas pela Mudança, que ameaçou o governo do presidente Faustin Touadéra antes da Rússia enviar os mercenários Wagner para apoiar o governo. Bozizé exilou-se então, primeiro no vizinho Chad e depois na Guiné-Bissau. Vamos agora em informação relacionada à cotação do barril de petróleo bruto referente ao dia 16. Na sessão passada, registada ontem, o barril de crudo encerrou em baixa, tendo sido cotado a $78,96, um abrandamento do preço em 5,6% em relação à sessão anterior do dia 15, em que foi cotado a $83,17. O valor da abertura foi de $83,80, o máximo atingido $83,80 e o mínimo de $74,40. União Desportiva de Songo vence o Machacane por 2-1 no jogo da sexta jornada do Moçambola. Os detalhes a seguir ao intervalo. Até já. Estamos de volta, é a terceira e última parte do telejornal. Bem-vindo. O Ferroviário de Nampula venceu seu homónimo de Lixinga por 2-1 numa reviravolta que aconteceu no período de compensação. Ferroviário de Nampula, Ferroviário de Lixinga, jogo historicamente de alta adrenalina, mas o público começou a vibrar a partir do minuto 31. Salas introduz o esférico na baliza contrária, mas o golo não contou porque a equipa de arbitragem entendeu que o meio-campista estava em situação irregular. O representante da província de Niassa respondeu e chegou mesmo ao golo por intermédio de Abrão. A segunda parte começa com mais um golo dos treinados por Antoninho Muxanga, mas o tento não entrou nas contas do clássico nortenho. Os locomotivas de Nampula reduziram a desvantagem à entrada do último quarto de hora e no período de compensação consumaram a remontada. Uma vitória sofrida, que leitura? Não, não é vitória sofrida. Penso que o jogo só termina depois de 90 minutos. Foi o que se viu. Sofremos gol na primeira parte, fomos ao intervalo, mexemos a equipe no sentido de melhorar as coisas e deu no que se deu. Porque não é como começa, é como termina isto. É um resultado de paz, de reconciliação com os adeptos. Não fomos competentes nesse jogo. Tínhamos jogo controlado, o Ferroviário já tinha se rendido. Mas pronto, eu acho que foi um bom jogo. Dar os parabéns ao Ferroviário, lutou, foi atrás, conseguiu. Tivemos uma falha, mas podíamos ter segurado no mínimo o empate. O defesa Agenor, autor do golo de empate, saiu do estádio 25 de junho com as honras de melhor jogador em campo. União Desportiva do Songo visita e vence o Machacane por 2-1 em desafio da sexta jornada do Moçambola. Alcides marcou os 2 golos dos campeões nacionais. Dário Monteiro estreou-se como treinador do Machacane e no seu 11 inicial estava o guarda-redes Júlio Frank, também em estreia depois de trocar o Costa do Sol pelos tricolores. Do outro lado, Domingues voltou aos relevados e houve também a estreia de Amancio Canhemba, que chegou recentemente. Ainda assim, os 3 golos só surgiram na segunda parte, primeiro por Alcides neste desvio de cabeça, que deu vantagem aos hidrocarbonetos. O Machacane respondeu perto do fim, quando o Espião converteu esta grande penalidade que castigou uma mão na bola no interior da área do Songo. Em tempo de compensação, Alcides voltou a faturar com este remate de primeira dentro da área tricolor para superar Júlio Frank. O triunfo cola o Songo ao Ferroviário da Beira e Costa do Sol, todos com 11 pontos. É uma vitória de espírito de uma equipa que está unida, que é uma família e que sabe o que quer. Nem todos os jogos é possível sempre ganhar por
por volumes, por números grandes. Essa equipa também há sempre a questão da mudança de treinador, que tem sempre efeitos, e nós já sabíamos disso. Eles defenderam bem, fecharam-se bem na primeira parte, dificultámos muito, na segunda parte marcámos e depois podíamos ter marcado mais um, falhámos. Batimos de igual para igual com o campeão nacional. Infelizmente acabamos de sofrer agora no final. É um bocadinho inglório, sofremos um golo desta forma, na parte final. É um bocadinho de inexperiência dos rapazes. Vamos corrigir e pensar rapidamente no jogo de domingo, que é muito importante para nós. O Machacane mantém os mesmos 2 pontos com os quais entrou para esta jornada. Pascoal Isaías, novo presidente da Liga Moçambicana de Basquetebol, promete tornar a modalidade mais inclusiva e apostar na introdução de novas tecnologias nas competições nacionais. 9, 10, 11. Pascoal Isaías foi confirmado na última terça-feira como novo presidente da Liga Moçambicana de Basquetebol. Eleito para dirigir os destinos da modalidade nos próximos anos, o dirigente defende uma gestão assente na modernização do basquetebol nacional, com destaque para a introdução de ferramentas tecnológicas que contribuam para melhorar a organização das competições e a experiência dos adeptos. Então não nos resta muito tempo para nós começarmos a trabalhar de forma a oferecermos já em 2026 parte daquilo que é nosso projeto, que é melhoramento do basquete, discussão de propostas para maior inclusão de tecnologia, estatística, premiação e muito espetáculo nas quadras de basquetebol. Além da modernização tecnológica, o novo presidente pretende tornar a modalidade mais inclusiva e atrativa para patrocinadores, atletas e público. Nós pusemos no nosso manifesto, é um projeto de 4 anos. Obviamente que nós vamos no primeiro ano atingir tudo o que nós propusemos a fazer, mas neste ano já vamos dar grandes mostras da mudança que nós pretendemos que aconteça no basquetebol. Por sua vez, o presidente cessante Antônio Madeira Júnior considera que deixa a instituição com missão cumprida, destacando os avanços alcançados durante o seu mandato. E saio consciência do dever cumprido. Eu acho que o meu elenco, a minha equipa, fez tudo aquilo que foi possível fazer pelo basquete. Até agora acho que crescemos bastante. A tomada de posse dos novos órgãos sociais da Liga Moçambicana de Basquetebol está agendada para o dia 30 do corrente mês. A Associação Black Bulls empata sem golos com o Ferroviário da Beira no desafio de cartaz da 6ª jornada do Moçambola. O embate aconteceu na noite desta quarta-feira no Complexo Desportivo de Chumene. Com o empate, o Ferroviário da Beira mantém-se na liderança do campeonato com 12 pontos, enquanto o ABB soma agora 10 pontos na 5ª posição. Traços de uma Vida é o título da exposição artística a título póstumo da autoria de José Pádua, patente no Museu do Banco de Moçambique, em Maputo. É parte das obras pintadas pelo falecido artista moçambicano José Pádua, exibidas no Museu do Banco de Moçambique. A coletânea ilustra os traços artísticos de Pádua numa descrição social exposta nas telas. O traço de José Pádua não se limita a representar, evoca, sugere e insinua. Há nele uma economia expressiva que permite ao espectador contemplar a imagem com a sua própria experiência, como se cada obra fosse também um espaço de encontro. As 16 obras artísticas patentes nesta exposição temporária imortalizam o talento de Pádua. As obras aqui expostas retratam as batalhas do nosso dia a dia, destacando o papel da mulher como mãe, educadora e protetora. Retrata igualmente o movimento das multidões, numa batalha silenciosa travada à procura de soluções para a diversidade da vida. Nascido em maio de 1934 na cidade da Beira, José Pádua notabilizou-se na esfera artística como pintor, ilustrador, decorador,
e gravador. As suas obras foram exibidas nos museus de Portugal, Espanha, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, dentre outros países. O artista perdeu a vida a 29 de março de 2016. E com estas lindas obras, damos por terminada a presente edição do Telejornal. É sempre um enorme prazer trabalhar para si. Por isso, voltamos amanhã, pontualmente às 20. Até lá, fique bem e sempre ligado à nossa televisão.